Relatos indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido conduzido a uma reunião de emergência em um local reservado do Partido dos Trabalhadores, PT, após declarações atribuídas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvendo uma suposta operação na Venezuela e ameaças a países da América Latina. Segundo as informações divulgadas, Trump teria se manifestado publicamente após uma alegada operação que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa. Ainda de acordo com essas declarações, o presidente norte-americano teria afirmado que os Estados Unidos estariam dispostos a adotar ações militares não apenas contra a Venezuela, mas também contra outros países da região. Entre os países mencionados estaria a Colômbia. Trump também teria indicado que líderes latino-americanos que criticassem a prisão de Maduro poderiam se tornar alvos, o que, segundo interpretações, incluiria o presidente brasileiro. Diante do agravamento do cenário, informações apontam que Lula não teria retornado a Brasília após o período de fim de ano, quando esteve no litoral do Rio de Janeiro. O local exato onde o presidente estaria neste momento não foi divulgado oficialmente por razões de segurança. Paralelamente, novas denúncias teriam elevado a tensão política em Brasília. De acordo com essas informações, investigações envolvendo Nicolás Maduro teriam identificado supostos repasses financeiros ao Partido dos Trabalhadores e possivelmente ao próprio presidente Lula. As acusações teriam sido reforçadas por um senador brasileiro e já haviam sido mencionadas anteriormente por um ex-general venezuelano. Com o avanço dessas denúncias, o clima nos bastidores políticos teria se intensificado, gerando preocupação entre aliados do governo e dirigentes do PT. Até o momento, não houve confirmação oficial por parte do governo brasileiro, da Presidência da República ou de autoridades internacionais sobre as informações divulgadas. O episódio ocorre em meio a um cenário de elevada tensão diplomática na América Latina, com declarações e movimentos que têm provocado reações políticas e levantado questionamentos sobre possíveis desdobramentos na região. Seus povos, o ditador Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas novamente estão livres. Sabe por que Donald Trump esperou tanto tempo para capturar Nicolás Maduro? Trump poderia ter assassinado Maduro muito tempo atrás, mas escolheu esperar todo esse tempo para que seu exército pudesse capturá-lo vivo. Trump não quer Maduro morto. Do contrário, o poderio americano já teria cancelado o CPF de Maduro há tempos. Ele quer Maduro vivo. E eu te conto agora o porquê. Trump sabe que Maduro é o ponto central para a derrubada do Foro de São Paulo. Um organismo criado em 1990 pelos comunistas Lula da Silva, Fidel Castro, Hugo Chávez e Manuel Marulanda, das Farc, cujo objetivo era transformar toda a América Latina e o Caribe em um novo bloco comunista, já que o comunismo na Europa havia se esfacelado. Maduro será julgado nos Estados Unidos por uma corte americana. É claro que uma delação é bem provável. Os americanos têm um trunfo em suas mãos: o grande articulador e o homem de confiança de Hugo Chávez, Hugo Carvajal. Preso na Espanha em 2021, Carvajal declarou às autoridades que o governo venezuelano financiou ilegalmente partidos e líderes de esquerda em vários países por ao menos 15 anos, usando recursos do Estado e fundos ilícitos para difundir a Revolução Bolivariana. Entre os beneficiados, citou Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Manuel Zelaya lá em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, além do movimento 5 Estrelas na Itália e o Podemos na Espanha. Carvajal foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde responde a acusações de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração com as Farc no contrabando de cocaína. Agora, os Estados Unidos têm em suas mãos o arco e a flecha, Maduro e Carvajal. De agora em diante, os alvos serão identificados e o tempo de vida mansa de vários desses integrantes de esquema de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de financiamento do movimento comunista pelo mundo, passarão a ter a oposição da maior potência mundial.
Quem conhece Donald Trump sabe que ele entra em todas as batalhas com o claro objetivo de vencer e destruir seus opositores. Olha só, né? E as informações vão ficando cada vez mais fortes e drásticas. Enquanto, claro, você chega e dá o seu like. Obrigado sempre pela presença e pela participação. Os detalhes foram desesperando todo o grupo ali favorável a Lula. E já já, o senador traz revelação de que Lula teria supostamente recebido dinheiro de Maduro e que essas provas estariam nas mãos de Donald Trump. A América Latina foi reescrita nas últimas 24 horas. Que parecia impossível, que muitos analistas de esquerda diziam que nunca aconteceria, aconteceu. Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, não apenas falaram grosso, eles agiram. E agiram com uma força e uma precisão que deixaram o mundo atônito. A captura de Nicolás Maduro, retirado de sua cama no Palácio de Miraflores e levado algemado para Nova York. É a imagem definitiva do fim da impunidade para os tiranos do nosso continente. Mas a gente não pode olhar para esse evento como um fato isolado, como um filme de ação que acabou quando os créditos subiram. Pelo contrário, a queda de Maduro é apenas o primeiro dominó de uma fileira que pode ser muito longa. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje, sobre o efeito dominó. Sobre o recado que foi mandado não para Caracas, mas para Brasília, para Bogotá, para todos os governos que, de alguma forma, sustentaram, financiaram e legitimaram o narcoestado venezuelano. Vamos analisar os fatos que chegaram até nós. As imagens são chocantes para quem estava acostumado com a impunidade. Nicolás Maduro, o homem forte, o ditador que ameaçava banhar as ruas de sangue, desceu do avião nos Estados Unidos vestindo um moletom, com vendas nos olhos e protetores de ouvido, cercado por agentes do FBI. Ele não desceu como um chefe de Estado. Ele desceu como um criminoso comum, acusado de tráfico de drogas, de liderar o cartel de Los Soles, de envenenar a juventude americana e de oprimir o seu próprio povo. Essa imagem tem um poder simbólico devastador. Ela diz para todos os outros líderes autoritários da região que a proteção do cargo não é absoluta, que a soberania não serve de escudo para o crime organizado transnacional, e que quando a maior potência do mundo decide que você é um problema, não tem guarda pretoriana, não tem milícia bolivariana, não tem discurso na ONU que te salve. Eles entram, te pegam e te levam. E é aqui que o medo se instala em Brasília. Porque a gente sabe, o mundo sabe, e o Donald Trump sabe que o regime de Maduro não se sustentou sozinho por tanto tempo. Ele teve fiadores, ele teve parceiros, ele teve cúmplices. E o principal fiador político e diplomático da ditadura venezuelana nas últimas décadas foi o governo do PT. Foi o governo Lula. A gente precisa lembrar das refinarias, das obras financiadas pelo BNDES, que nunca foram pagas, do apoio diplomático irrestrito, da recente tentativa de limpar a barra do Maduro dizendo que a Venezuela é uma democracia e que tudo não passa de narrativa. O Lula abraçou Maduro. Ele trouxe o ditador para Brasília com honras de chefe de Estado quando o mundo inteiro o rejeitava. Ele colocou a credibilidade da diplomacia brasileira a serviço de um criminoso procurado pela Justiça Internacional. Agora, com o criminoso preso, qual é a situação do cúmplice? Essa é a pergunta que deve estar tirando o sono do Planalto. Porque a lógica da justiça americana, especialmente em casos de narcotráfico e terrorismo, é a lógica da rede. Eles não pegam apenas o chefe, eles pegam a estrutura de apoio. Eles vão atrás do dinheiro, eles vão atrás de quem facilitou a lavagem de dinheiro, de quem abriu as fronteiras, de quem deu suporte político para que o cartel operasse. O comunicado interno que teria sido emitido por Washington, avisando que vocês são os próximos, não precisa ser um papel timbrado entregue na embaixada. Ele é um recado tácito, mas ensurdecedor. Quando Trump diz que vai assumir o controle da Venezuela, que vai administrar o país provisoriamente e que vai retomar o petróleo, ele está dizendo que a festa acabou. Que a América Latina não é mais o parque de diversões do Foro de São Paulo. E a gente precisa falar sobre essa tal lista. Quem estaria nessa lista? A gente pode especular com base nas conexões que são públicas. O Gustavo Petro, na Colômbia, que também tem um passado ligado a guerrilhas e que foi acusado pelo Trump de ser líder do tráfico. E, claro, as autoridades brasileiras que, ao longo dos anos, fecharam os olhos para o fluxo de drogas que vem da Venezuela e passa pelo Brasil para chegar na Europa e na África. O PCC, que é parceiro comercial do regime venezuelano, opera livremente nas nossas fronteiras. Será que isso é incompetência ou é cumplicidade? O governo americano parece acreditar na segunda opção. A situação do governo Lula é de uma fragilidade extrema. Eles apostaram todas as fichas na ideia de que o mundo tinha mudado, de que a soberania nacional era um escudo impenetrável e de que eles poderiam brincar de anti-imperialismo sem consequências. Mas o mundo mudou, sim, só que para o outro lado. Com a volta de uma política externa americana agressiva, baseada na força e no interesse nacional, o espaço para a demagogia esquerdista acabou. O advogado do Trump, Martin DeLuca, já tinha avisado que a linha tinha sido cruzada. Agora, com a ação militar, a gente vê o que acontece quando se cruza a linha.
E o medo em Brasília não é apenas de uma invasão, claro que não. O medo é das sanções, o medo é dos dossiês, o medo é de que nos interrogatórios que vão acontecer agora em Nova York, o Maduro e a sua esposa, Cília Flores, comecem a falar. Vocês imaginam o que o Maduro sabe sobre a política brasileira? Vocês imaginam o que ele sabe sobre os financiamentos de campanha, sobre as malas de dinheiro, sobre os acordos secretos? Se ele resolver abrir a boca para tentar reduzir a sua pena, ele tem o potencial de implodir a República Brasileira. Ele é o arquivo vivo de 30 anos de relações promíscuas entre a esquerda latino-americana. E agora, esse arquivo está nas mãos do FBI e da DEA.